Então, vamos lá. O tema, então, será dinâmica demográfica, né, como a gente estava há pouco, de uma maneira bem sintética, falando. Ela está prevista no currículo de geografia e ela tem um significado importante para nós, né? Sobretudo para quem faz pesquisa, faz estatística e nas entrelinhas, não só da visualização do povo brasileiro, como diria o Darcy Ribeiro, também na formação estrutural, né, de como esse Brasil, ou desses Brasis, eles se posicionam dentro do território nacional, formando, assim, a população brasileira. Estudar a naturalidade desses sistemas ajudam a todos nós percebermos, de certa forma, que há um ecossistema tentando manter-se em equilíbrio, né? Esse ecossistema em equilíbrio, ele mostra, de certa forma, que a localização real, fixa, das populações, né, dos habitantes e, de modo geral, no singular agora, do povo brasileiro, ele nos ajuda a avaliar as características, os atributos que são necessários para a compreensão do que nós chamamos de campo de dinâmica demográfica. Então, já dito também um pouco antes da gravação, agora a gente nomenclatura de uma maneira técnica. A gente vai chamar de N a taxa de natalidade. Taxa de natalidade são quantos habitantes nascem no Brasil. Não é? Se você entrar agora, eu estava há pouco tempo antes da aula no site do IBGE, vocês têm ideia de quanto a dinâmica de registro de nascimento no IBGE é de 20 segundos. Ou seja, a cada 20 segundos se atualiza a projeção da população no site do IBGE, ou seja, a cada 20 segundos nasce uma pessoa. Né? Tem um outro site que acompanha, aí ele é mais amplo, né? Eu nunca fiz especificamente do Brasil. A cada 20 segundos a projeção populacional do nascimento. No site World Matters, apresenta que no mundo, isso em projeção mundial, a cada 5, 6 segundos morre uma pessoa. A cada 2, 3 segundos nasce uma pessoa. Então, os descontos diários entre os que morrem e os que nascem sempre alcançam sempre o dobro, ou o dobro mais 20, 30% em relação à taxa de mortalidade, que é o segundo tópico. Então, qual que é o primeiro tópico da dinâmica da demografia populacional? É a taxa de natalidade. Quantas pessoas estão nascendo? Onde ela nasce? Em que condições? Então, para se entender o povo brasileiro, tem que ver onde que a população está se tornando mais plena, mais substanciosa, está se enchendo. E na outra ponta, eu chamei então N de natalidade, eu vou chamar de M de mortalidade. O M de mortalidade é quantas pessoas estão morrendo. Então, assim, agora, no tempo atual, nós estamos passando por uma pandemia e uma nova contagem, um tópico diferenciado foi posto, que é a morte por Covid-19, que não tinha, por exemplo, ano passado. Né? Então, precisava que nós entendêssemos, né? E não é tão claro, não é tão simples fazer esta inferência do modus pelo qual
um atestado, por exemplo, de óbito, ele é fechado para Covid-19. Pelo menos, enquanto pesquisa, eu não encontrei nada ainda que revelasse essa dinâmica. Contudo, a taxa de mortalidade, ela revela também a causa mortes das pessoas. Questões relacionadas ao cardiovascular, ao sistema cardiovascular. Então, por exemplo, mortes decorrentes, né, de infarto, ou voltadas às doenças crônicas como pressão arterial, né, pressão alta, AVC, se bem que questões coronárias, cardíacas, né, questões do coração, matam mais que, exatamente, ataques cardíacos, matam mais que questões relacionadas à pressão, mas voltadas para o acidente vascular cerebral. Então, assim, tudo isso é pontuado, mapeado no campo da demografia da taxa de mortalidade. Outro ponto que é estudar também é a mortalidade infantil. Quantos e por que crianças estão morrendo? Vou até mostrar algumas tabelas para vocês hoje de comparação, né, de censos passados relativos à mortalidade infantil. Olá, Matheus, tudo bem? E ainda tem a Bom, taxa, beleza? Temos a taxa de imigração, a taxa de imigração. Então, in e em. Dentro desses 4 pontos, né, os que nascem, os que morrem, os indivíduos que chegam para a população e os indivíduos que saem da população, nós conseguimos a densidade populacional, para podermos identificar. Então, o que é a densidade populacional? É o resumo desses 4 tópicos: da taxa de natalidade, dos quantos que nascem, dos quantos que morrem, dos quantos que vêm para conviver com a população e dos quantos que saem da convivência populacional. Nós chegamos, então, a um número, obviamente, a um resultado que a gente chama de densidade, né? A densidade populacional. E essa densidade populacional, olha só, seria a relação entre o número de indivíduos que compõem determinada população e o espaço ocupado por eles. Então, seria a relação do número de indivíduos dentro da população e o espaço ocupado por esses indivíduos. Né? Então, mais ou menos uma conta, uma pequena fração que se faz da densidade é número de indivíduos dividido pelo espaço. Né? E para aquilo que eu disse no início da fala, para termos um ecossistema em equilíbrio, uma população em equilíbrio, nós temos que somar natalidade mais imigração igual a mortalidade mais emigração. Ou seja, os que estão dentro, tanto os que nascem como os que vêm morar aqui, tanto os que morrem, como os que saem da população. Né? A gente vai falar um pouquinho ainda hoje desse modelo estatístico, né, que foi, sobretudo, gerido ou melhorado no ponto de vista técnico por Thomas Malthus, né, que a gente conhece como malthusianismo. Né. A preocupação, né, do modelo de Malthus é interessante, porque também tem o neomalthusianismo, mas a preocupação do modelo de Malthus é que os recursos naturais, os insumos de consumo, a preocupação é que os insumos de consumo eles crescessem ou eles dessem conta na medida que a população crescesse também. Então, se você tem
X de consumo hoje com a população Y, quando a população Y for para 2Y, esses insumos ele também tem que subir, para que ele dê conta, atenda a demanda da população que aumentou 20% ou dobrou. Não é? É interessante porque percebermos o quanto que a população brasileira, pelo menos nos últimos 50 anos, ela teve um aumento exponencial. Então, aí poderíamos, por exemplo, nos 50 últimos anos, estudar, né, o quanto de pessoas que nasceram, o quanto de pessoas que morreram, o quanto de pessoas que vieram morar no Brasil e o quanto de pessoas que saíram do Brasil. Nisso nós teríamos, através de uma pequena fração entre esses números, dividido pelo espaço, a densidade populacional do Brasil, com resultado dos termos internos, né? Bom dia, Bruna, bom dia, Alec Lopes, que entrou também agora. Nós teremos o resultado, né, de uma Pedrão. O Pedro Alec, entendi. Teremos o resultado de uma proporção geométrica, né, do que nós, nesse tema da aula, um pouco mais técnico, chamamos de demografia, dinâmica demográfica, demografia populacional. Né? Bem, seria um primeiro ponto. Né? A população, para Malthus, em síntese, ela poderia ser controlada pela fome, pela miséria, por muitas outras carências. Então, a ideia malthusiana, às vezes, ela parte do princípio da carência. Por quê? Porque se os insumos são feitos para o atendimento da população X, se a população ela aumenta em 1/4 ou 50%, ou ela dobra, esses insumos eles precisam dar conta do quê? Também dessa população dobrada. Então, o malthusianismo ou o neomalthusianismo sempre se preocupou que vai chegar o momento em que os bens de acessibilidade para a convivência, a vivência das pessoas, não daria conta do número de pessoas que estariam na sociedade. Isso no campo rural, né, que é sempre em menor expressividade, e no campo citadino, no campo da cidade, né, no espaço da cidade. Né? Um pouco antes do modelo de Malthus, a gente tinha o modelo de Verhulst, né? E mais ou menos em 1837, e a questão dele, logística, que esse autor propõe, seria a capacidade de sustentação do meio ambiente. Quer dizer, então, um pouco interligado com a ideia de Malthus, mas não somente no campo dos insumos e do consumo desses meios para sobrevivência. O modelo dele supõe uma população vivendo num determinado meio, né, crescendo no limite da sustentabilidade e que tende a uma estabilidade. Né? Tende a uma estabilidade. Mas nós podemos pensar que isso não é um tema simples, obviamente, para comparação, ou para dizer que a dinâmica da demografia ela obedece, por exemplo, a uma reflexão, né, uma reflexão mais ampla, no suporte de compreensão, por exemplo, do que nós estávamos nas 2 semanas anteriores
discutindo relacionado às matrizes da população brasileira, dos tipos de pessoas, né, da observação das pessoas que vivem no Brasil. Então, essa reflexão, ela é mais pontual e ela se torna um pouco mais ampla quando você vai para a parte técnica e você precisa monitorar um devido espaço, como, por exemplo, a taxa de natalidade, os critérios, né, para a contagem dessas pessoas. Eu vou, nesse primeiro momento, no site do IBGE, e nesse site do IBGE, vocês vão poder ver, né, aquilo que eu disse agora há pouco também, que a projeção de nascimento é de 20 segundos da população brasileira, né? E essa projeção, ela vai fazendo com que a população aumente. E aí a gente dá uma olhada ali naquele site. Só um minutinho. Conseguem ver, pessoal? Obrigado, Cauã. Valeu. Exatamente, Gabriel. Então, ó, vamos acompanhar aí, ó, população brasileira às 9h54. Bem, já são 10h01. Então, às 9h54 foi a última atualização. Está atualizando agora em 20 segundos. Professor, mas tipo, você acaba de nascer, a criança já tá aí ou eles só dão baixa na hora que você vai lá e faz o certidão de nascimento? Então, essa aqui é a Karen, né? Sim. Esse aqui é uma projeção, né? Então, passou um dia, do ponto de vista técnico, de tudo que se possa ter feito em relação ao nascimento efetivo de uma criança agora aqui na Santa Casa. Ela não vai ser lançada aqui, mas durante o dia, durante uma semana, 15 dias, um mês, faz-se um balanço de quantas crianças nasceram no Brasil e quantas crianças em cada estado, e nesse balanço se faz uma conta, ou faz uma média. É estimativa, né? Uma estimativa. Então, isso aqui é uma projeção de que a cada 20 segundos, eu já vi já esse tempo médio ser menor e ser maior. Certo? Então, hoje, né, o IBGE está trabalhando com um tempo médio de 20 segundos para o nascimento de pessoas, porque é uma estimativa. Não é efetivamente que está nascendo agora, mas durante o dia de hoje, o número que for apresentado, ele provavelmente, como uma pesquisa mais simples de Ibope, a taxa de erro é bem baixa, né? A taxa de acerto por quanto, então, é alta, em torno de 90%, 95%, 98%, por conta de estudos que há muito tempo têm sido feitos para mostrar como então, essa população ela cresce. Então, visitando um pouquinho mais a página aqui, né? Olha para vocês verem. Pirâmide etária, né? Aqui à esquerda, falando aqui da população de Santa Catarina, né? Pirâmide etária de Santa Catarina, Brasil, Santa Catarina, Santa Catarina. Então, aqui tudo. Agora, a gente também pode eu não sei se vocês estão. Ah, tá aqui, desculpa. Vamos para São Paulo. Vocês estão vendo aqui à direita? Tempo médio para o aumento da população. 1 minuto e 27 segundos, está vendo? No Brasil,
o tempo médio da projeção do nascimento de uma pessoa é de 20 segundos. Aqui o tempo é maior, olha. Então eles colocam uma barrinha, também baseado em estudos. Você tem aqui, ó, o período, né, projetivo de 1 minuto e 27 segundos para que nasça uma pessoa, né? Então vamos lá. Já atualizado às 10h04. Então nós estamos dos 211 milhões de brasileiros, 46 milhões estão no estado de São Paulo, né? Qual que é a população hoje de Pinda, o senhor sabe? Teve um exercício passado que o censo desse ano ele não foi feito. Pinda está na casa dos 170, 180 mil, né? Pinda é uma cidade de médio porte, né, que chamam, né? Que passou da casa dos 100 mil. Olha lá, mudou para 39. Então, Pinda estaria com 6 dígitos, né? Então, dentro dos 46 milhões de habitantes populacionais, né, da população do estado de São Paulo, nós temos aqui os 180 mil de Pindamonhangaba. E veja, e aqui vocês podem trabalhar com os gráficos, né? Vamos lá. Ó, de 2000, vamos aqui, ó. De 2010 a 2050. Como que vai acontecer? Então, 2010 você tinha aqui, ó, 48% de homens e 49, mulher está em cima, né? A Bianca perguntou como é que 50%, fica as mortes. desculpa, eu não entendi. A Bianca perguntou como é que fica as mortes sem as mortes da pandemia. Eles fizeram foi feito um balanço das mortes esse ano com os dados. Eu falei no início da questão dos protocolos para o fechamento de um óbito de Covid-19. Porque, na verdade, essa doença ela está sendo compreendida. Ontem se falou bastante de vacina nos jornais, sobretudo no Jornal do Fantástico, né, no programa, e então assim, é muito, muito complexo ainda, porque ela ataca o sangue, ela ataca várias coisas no ser humano, e as predisposições que uma pessoa tem, por exemplo, vamos dizer assim, hipoteticamente, que a pessoa já morreria esse ano por questões da sua diabetes, ou uma questão que eu disse, que o que mais matava até então esse ano, ou o que mais mata no Brasil é questão de ataque cardíaco, né? Ali bem alto, próximo ao câncer e depois o AVC e outras doenças, né? Até mesmo relacionadas à pneumonia, ao sistema do pulmão. Nós tivemos um aumento esse ano, ele é inexpressivo, entre aspas, porque estamos no meio de uma pandemia, mas de somente 9% de mortes a mais. Só que dentro desse quadrante apareceu, obviamente, que aquilo que mais mata no momento é o Covid-19, ou seja, SARS-CoV-2. E só que, né? Tá vendo? E a gente pode, dentro dessa pesquisa, né, Gabriel, e demais, perceber, então, essa dinâmica de morte com 9% dentro de uma pandemia. Então, aqueles que conspiram, que não tem morte, que não tem muita diferença, porque se vocês olharem, né, essa pandemia, ela é nova, ela não mata tanto quanto, né, as outras pandemias,
históricas, né, como a peste bubônica, por exemplo, né? Vou só fechar um minutinho. Vou mostrar uma página para vocês. Então, aqui, ó, é a projeção de homens e mulheres, ó. Vamos ver aqui nós estamos em 2020, né? 2022. 51% de mulheres, 2022, 48% de homens. Vamos ver se tem alguma mudança mais drástica aqui. Vocês conseguem perceber que se mantém na casa dos 51%, um pouco mais de mulheres, né, do que de homens. Né? Então, isso aqui é uma questão importante do que nós estamos falando hoje. Taxa de natalidade. Aqui chama brutas de natalidade e de mortalidade. Então, veja, a taxa bruta de natalidade, ela está caindo numa projeção, vão nascer menos pessoas, veja, sempre caindo, até chegarmos a 9,29, a projeção em 2058. E a taxa de morte, que hoje está na casa dos 6,35, ela em ascendência até 12,51. Isso é um critério de estabelecer a demografia. Uma coisa importante, né, a medicina mais avançada hoje diz que a minha geração já, né, final da década de 70, mas sobretudo a geração de vocês, do início do novo milênio, da década de 1000, né, do 2000, a previsão de viver 100 anos, né, ou mais. Por quê? Por conta da onipotência dos remédios, por conta da qualidade de vida, mesmo com os fast food, com o estresse próprio do nosso tempo, tudo isso levando em consideração, mesmo assim, a expectativa de vida é muito grande. Então, nós teremos um envelhecimento muito grande da população. Se vai nascer menos pessoas, vai morrer um pouco mais, mas como a taxa de habitantes está no nível alto, o que nós teremos? Nós teremos um envelhecimento populacional de faixa etária. Se hoje nós estamos com mais pessoas entre a casa, por exemplo, dos 30 aos 45 anos, daqui a 30 anos nós teremos uma... Quem foi que falou? Cauã, a China com quase 2 bilhões e a Índia só aí está 1/3 da humanidade, né, que tem 7 bilhões de pessoas, né? Só na China e na Índia. É muita gente num pequeno espaço, né? Um pequeno país. Então, essa expectativa que hoje está na casa dos 30 a 45 anos, passaria para a casa dos 50 aos 65, o que torna o Brasil um local de pessoas mais envelhecidas. A projeção indica isso, né? Que nós viveremos um país mais velho, de pessoas mais velhas. Que é mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Pirâmide etária de 2010 a 2060. Olha aqui, ó. Então aqui está hoje em São Paulo, nós estamos em São Paulo, né? Esqueci que eu não estou mais no Brasil. A população está subindo, né? Bem, vou parar um pouquinho aquela. Sobre a pergunta que foi feita sobre a pandemia e morte, a pandemia ela tem um grau de letalidade, se na concepção assim, a nível de pandemia e de mortes efetivas, a letalidade dela é baixa, né? Nossa, professor, mas já morreu 107 mil pessoas no Brasil. Morreu 107 mil pessoas no Brasil. O Brasil é o segundo lugar de... Exatamente.
O Brasil é o segundo lugar de mortes, o primeiro lugar é os Estados Unidos. Quem sabe haja nos critérios, no protocolo médico de definir a morte pelo SARS-CoV-2, mais mortes do que estão aí. Ou, conspiratoriamente ou não, menos morte do que está aí. Porque a pessoa foi indicada que morreu disso, sem evidentemente ter uma comprovação, né? Porque o Brasil não 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 apresenta, né, pelo menos com 3 meses ser um ministro da Saúde, uma segurança em relação aos números. Tanto que as mídias estão ainda se baseando nos dados de um grupo de jornais, revistas e mídia independente que está fazendo o levantamento pelas secretarias para dar um número, e esse número nem sempre está batendo com os dados do Ministério da Saúde, né? Porque é um vírus, né? Sim, nesse sentido. Um vírus, né? Ele só não é muito parecido com o HIV, porque, por exemplo, ninguém morre de AIDS. A pessoa tem o HIV e o sistema imunológico dela praticamente é anulado se ela não se cuidar, se ela não tomar o coquetel, ou se a doença avançar para bem próximo de bem pareado com uma situação de desgraça orgânica, como causa, por exemplo, um câncer, né? Isso. A cura seria o restabelecimento dos glóbulos que o vírus do HIV destrói no corpo humano. Então, nesse sentido, uma pesquisa bem avançada, né? Bem, a primeira notícia de HIV no Brasil chegou em 1983. Os primeiros casos, 82, mas não no Brasil, no mundo, né? Na verdade, nos Estados Unidos. No final dos anos 70, 79, 80, foi subindo até se tornar um perigo mundial. Não foi como a pandemia. No mesmo ano se tornou viral, né? Não, o HIV, acredito que os primeiros casos efetivos no Brasil tenham acontecido no ano de 1985, segundo algumas fontes, né? Podendo, obviamente, ser criticado. Só para que a gente tenha uma ideia, né? Então a gente estava falando aqui da população brasileira. Eu vou agora apresentar para vocês um site da Universidade Johns Hopkins, onde tem um mapa. Eu gosto bastante desse mapa. Eu estava visitando ele todos os dias, agora eu tenho visitado pelo menos de 2 ou 3 dias. Eu visito o mapa da Johns Hopkins para atualizar Já estão visualizando o mapinha do mundo? Obrigado, Cris. Então, olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo comentar. Olha só. Aqui, esse número aqui, ó. Esse número aqui, então vocês vejam aqui. O 21.709.841 são os casos confirmados pela Covid no mundo. Então, assim, dentro de 7 bilhões de pessoas, nós temos
Temos 21. Então, vocês têm um mapa aqui, ó. Onde está nesse mapa esse pontinho avermelhado? Obviamente que é o local onde nós estamos com os casos de Covid. Aqui ainda, em relação aos casos, né? Você tem 5 milhões e 400 nos Estados Unidos e 3 milhões e 300 no Brasil. Mortes, né? Então aqui, ó, 700, que é a direita, 775.937 mortes. E aqui a gente chama de recovered, né? 13 milhões, veja que o Brasil é o primeiro lugar. 13 milhões 690 mil recuperados. O Brasil está em primeiro lugar de recuperação, né? E não se fala sobre isso, né? Só se fala das mortes, que são um fato, que é um fato triste. Cada pessoa não é um número, cada pessoa é uma história. Quem perdeu sofre, mas por mais confusões que a gente possa discordar ou não da política do SUS ou demais empresas que vêm trabalhando na colaboração para o combate à pandemia, o Brasil ele se sai muito bem, né? Esse número oficial nos dados do Brasil ele é menor, né? Ele é menor. Você pode fazer só do Brasil, ó. Você entra aqui, Brasil. Olha só. Falando de Goiás, né? Paraná, ó. Rio de Janeiro. Já estamos, já, né? Então, olha só, o Brasil tem 3 milhões 340 mil casos, tem 2 milhões 655 recuperados, 107 mil mortos, né? Deaths. Então, aqui. Como o site é norte-americano, sempre aqui vai estar com dados dos Estados Unidos. Aqui você tem um pequeno gráfico, né? Do Brasil, olha. Março, aí abril, junho, julho, nós estamos em agosto. Vocês conseguem enxergar aqui a projeção de mortes muito grande, né? Isso foi um exemplo que não faz tanto parte da nossa aula, né? Para a gente poder entender um pouco porque às vezes alguns líderes, alguns médicos, algumas pessoas ligadas às áreas sanitária e econômica não estão dando grande apreço ou critérios de valor para essa pandemia. Será que é porque ela não tem uma grande letalidade, né? E voltando especificamente ao tema da nossa aula, né, questão da dinâmica demográfica, no Brasil essa dinâmica ela é estudada por várias situações, e aqui na revista NEME, né, você tem aqui a revista de humanidades, a dinâmica demográfica do desenvolvimento no Brasil, né? A professora Ione Rodrigues, ela apresenta pelo Departamento de História e Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Campus de Caicó,
apresenta um artigo interessante, um artigo foi publicado em agosto e setembro de 2000, então nós temos aí 20 anos da publicação do artigo, onde a gente podia fazer uma inspeção, né, do que ela previu e do que aconteceu e do que ela pode ter exagerado ou não, né? Então, que logo na página 2, vocês estão vendo aí, ela fala de um novo perfil demográfico no Brasil. Deixa eu só acertar a tela para vocês. Veja. E quando ela fala da última década, ela está se referindo à década de 90, né? Ela está no início do ano de 2000, ela está falando da década de 90. Então, a referência que ela tem para dados é o censo demográfico feito no Brasil em 1991, que tinha um outro padrão, né? Um pouco mais arcaico do que nós temos hoje, né? E ela fala da contagem da população até 96, realizado pelo IBGE, que ratifica o perfil de 91. Né? Veja, que fique bem claro para nós, essa frase já apareceu hoje várias vezes, e como que é feito o crescimento populacional de um país. Ele é calculado em função de certas variáveis. São 4. Natalidade, fecundidade, mortalidade e migrações. Entenda-se por migrações tanto as imigrações como as emigrações. Então, os que nascem e os que vêm, e os que morrem e os que vão. São os dois pontos de variáveis, segundo a professora Ione, que já apareceu aqui na nossa fala hoje, né, sobre a base fundamental da dinâmica demográfica. Olha para a gente ter uma ideia. O Brasil de 41 a 91, então no espaço de 50 anos, o que nós temos? Nós temos aí que nasciam entre 41 e 50, 43% de pessoas e morriam 19%. Isso foi diminuindo, olha para vocês verem. De 51 a 60, nasciam 44% e morriam 15%. Bem, no ano que ela faz o trabalho, no ano que ela realiza uma reflexão sobre o censo, nós temos uma taxa de natalidade de 26,8% e uma taxa de mortalidade de 7,9%. Né? Eu já mostrei para vocês hoje, no IBGE de projeção populacional, que essa taxa pode modificar, que a gente esteja no momento de menor nascimento e de maior mortalidade. E isso levaria ao envelhecimento populacional. Olha essa frase aqui, com a devida licença, né? Em 91, o censo revelou uma certa situação de equilíbrio entre o percentual de jovens e de adultos, sendo que esses últimos tornaram-se a maioria, então adultos. O levantamento demográfico realizado pelo IBGE em 96 reafirma a tendência de envelhecimento, ao evidenciar que foi reduzida ainda mais a participação dos jovens na estrutura etária do país, enquanto cresceu a participação dos adultos e dos velhos. Então, essa tendência do Brasil mais envelhecido, ela não é agora do século XXI ou do censo de 2010. Já aparecia sinais de uma dinâmica de envelhecimento populacional já no censo que esta professora da Federal do Rio Grande do Norte fez em 1991 e confirmada pelo levantamento demográfico realizado pelo IBGE no ano de 1996, a ponto de ela concluir que o Brasil vive uma transição demográfica. Olha só, nós já dissemos também hoje, qual que é esta
transição. O Brasil está saindo de ser um país eminentemente jovem para um país de população madura, né? Olha a segunda tabela. População entre 40 e 90. Então, vamos lá. Ó. Veja, de 0 a 19 anos era muito alto. Em 96, eram 42,16%. E de 20 a 59, eram 49,69%. E idosos, mais de 60 anos, então o Brasil tinha uma população pequena de idosos, ou seja, as pessoas morriam mais cedo, as pessoas morriam mais jovens, elas não alcançavam, né, a expectativa de vida era um pouco mais de 60 anos, hoje nós estamos em torno de 75. Eu disse que há quem defenda que vocês, do ano de 2000, até mesmo dos anos 80, tem uma expectativa de vida até 100 anos, tomando remédio, se cuidando, etc. Né? Muito bem. Olha só a taxa de fecundidade. Né? Na região norte, 2,80. Na região nordeste, 2,90. Isso em 96. No sudeste, 2. No sul, 2,10. E no centro-oeste, 2,30. A média do Brasil, 2,30. Mas vamos comparar com 1940. Olha só, 6,16. Então, a taxa de fecundidade, ou seja, de mulheres que engravidavam, ela teve uma queda abrupta, né? Em 50 anos, de 6,16 para 2,30. Né? Provavelmente mais de 200% a queda. Né? Uma queda muito grande. Veja, fonte IBGE, Anuário Estatístico de entre 92 e 93, e a contagem da população de 96. Né? Aqui, taxa média geométrica de crescimento anual, de 41 a 91. Né? O Brasil ali, dentre os números apresentados, né, a menor média, 1,38 entre 91 e 96. Né? População residente. Então, ó, esse aqui é interessante, com esse aqui a gente dá uma olhada mais tranquila nesse artigo aqui. Olha, vocês têm aí, em 1940, uma população de 41 milhões de brasileiros. Em 10 anos, você tem 51 milhões. Então, há um aumento de 10 milhões de pessoas. Em mais 10 anos, o aumento é quase de 20 milhões. Em 10 anos, o aumento é de 23 milhões. Em 10 anos. Então, é isso que o Malthus, lá no começo da aula, dizia. Com o aumento populacional, os insumos, os meios pelos quais de sobrevivências, as utilizações que nós precisaríamos para poder dar conta desse povo que cresce, né? Você vê, o Brasil de 1940, ele caberia só sem tira os 100 milhões aqui, só esse número, só no Nordeste é o Brasil, em 1991, quando ela faz a pesquisa de 42 milhões aqui, ó, no Nordeste de 91, já daria mais que o Brasil inteiro de 1940. Né? O Brasil da década de 50 caberia tranquilamente dentro do Brasil do Sudeste de 96. E com sobra, né? Com sobra. Sobra tranquila. Né?
Então, essa contagem, a fonte é importante, sempre a fonte, são os censos demográficos de 40 a 91, sempre com referência à contagem da população de 96. Tudo bem? Pessoal, esse tema trabalha bastante com numeração, com estatística, e é importante a gente levar em consideração os dados estatísticos, porque eles vão nos ajudar, né, a entender, né, essa teoria de Malthus, né, esse malthusianismo, que relaciona esse crescimento da população com a fome, com a tendência do crescimento populacional em questões geométricas, né, e a questão da oferta de alimentos em progressão aritmética. Então, há bastante situações diversificadas para entender que há um elemento das ciências exatas dentro da compreensão mais radical da dinâmica de crescimento populacional ou da dinâmica simplesmente demográfica, né? Um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População e seus Efeitos sobre o Aperfeiçoamento Futuro da Sociedade, com observações sobre as especulações de Mr. Goldwyn, Mr. Condorcet e outros autores. O Malthus, né, esse autor, ele caracteriza um grande pessimismo em relação ao crescimento populacional. Tanto que na década de 70 houve, né, uma certa forma, se rechaçou muito a questão da paternidade e maternidade responsável, né, e de métodos, né, e aí começa a questão dos métodos contraceptivos, sobretudo no início dos anos 70, né, você tem métodos contraceptivos, o natural, que seria o que vulgarmente se chama de tabelinha, ou a descoberta do Dr. Billings, né, para que a mulher conheça o seu ciclo menstrual e saiba, né, através de intuições e de conhecimento do próprio corpo, quando que ela estaria em um estágio de fertilidade, e se não é desejo, por exemplo, de um casal, a sugestão, né, moral, obviamente apregoada, né, pela mentalidade muito religiosa do Brasil, seria a não prática do coito, né? Só que, adjunto a essa teoria mais comum, começaram a surgir centenas de medicamentos, né, que colaboravam de modo artificial para que não houvesse uma ovulação na mulher, e hoje é uma tendência o uso, até a praxe de prescrição dos ginecologistas às meninas, às mulheres, para que, mesmo com vida sexual ativa, tenha, é óbvio que não tem 100% de eficácia, nenhum método, né, artificial, muito menos o natural. E essa ideia, né, de que não haja uma porcentagem muito grande de confiança relacionada à segurança de não se engravidar, etc., ela aparece ali na década de 70 como um controle de natalidade, né? E, de certa forma, não sei enquanto política mundial, mas enquanto prática, e as estatísticas mostram isso, houve um decréscimo muito grande do número de
de nascimentos e também o número de filhos por família, né? Número de filhos. É claro que passa também pela uma compreensão da sexualidade, de uma outra dimensão, né, da finalidade do sexo, que não só a procriativa, não só, né, mas para não entrar assim, num debate moralista agora, que este é um ponto importante, né? E para encerrar as ideias vinculadas a Malthus, ele acreditava então que o crescimento demográfico iria, isso está presente em todas as minhas falas, tá? Iria ultrapassar a capacidade produtiva da Terra, gerando fome e miséria. Então, assim, a grande expressão do Malthus lá no século XIX para o XX é que o crescimento muito desvairado da população, em pouco tempo nós teríamos uma carestia humanitária. O que significa isso, uma carestia humanitária? Uma ausência de bens, de comida, de situações eminentemente necessárias para a sobrevivência, faltariam para as pessoas. Por quê? Exatamente porque o crescimento populacional, a curva do crescimento, não acompanhou a curva da produção. A produção de insumos, volto a dizer, foi menor do que o crescimento populacional. E isso geraria, né, segundo a teoria malthusiana, geraria um conflito muito grande na história humana. Então ele supõe que as únicas formas, né, variáveis, ou as ideias que ele coloca, né, nesse mundo de ideias, seria reduzir a taxa de natalidade. Por isso que eu falei disso agora, né? Redução da taxa de natalidade, nascer menos pessoas, diminuir a quantidade de filhos, diminuir o número de pessoas que nascem. Né? Essa foi a sugestão teórica do Malthus para poder, porque se tivesse um controle de quantidade de filhos por família, nos países pobres, do aumento do preço dos alimentos, da redução dos salários para forçar as populações mais pobres a ter menos filhos. E isso é muito complicado, né? Então a ideia é o seguinte: a proibição de que casais muito jovens tivessem filhos, do controle de quantidade de filhos por famílias nos países pobres, do aumento dos preços e da redução dos salários para forçar populações mais pobres a terem menos filhos. Então, na história humana, essa ideia ela ficou conhecida então como a teoria malthusiana ou neomalthusiana, como vai ser retomada pela geografia, pelas estatísticas, pela sociologia, pelas humanidades, porque é um tema muito caro há uma certa também pressuposição de compreensão da dinâmica demográfica, também dá brecha para muita conspiração, né? Enfim. Eu queria só mostrar agora, para encerrar o nosso encontro hoje, o site que eu citei. Eu não sei se eu já mostrei. Eu acho que na escola não, porque o recurso de mostrar era muito complicado, mas assusta um pouco, né? Vou mostrar aqui. Vou mostrar mundial. Tomara que entre.
Só um minuto aí, galera, por favor, tá bom? Sem briga aí, tá bom? Gabriel, para você essa aí, ó. E se vocês já viram estatísticas mundiais em tempo real? Alguém, por favor, confirma se entrou para mim aí. Só um sim, por favor. Entrou, professor. Sim. Olha só. Alguém já tinha visto essa página no Face, na rede social? É interessante para você comparar aí para você os nascidos hoje e as mortes hoje. A velocidade por segundo dos que nascem, praticamente as mortes acompanham os segundos, mas os nascidos não. Se você olhar para a linha 2, a quantidade dos que nasceram esse ano e da quantidade dos que morreram esse ano, você vê que a preocupação de Malthus ainda é atual, né? E aqui na primeira linha, está muito pequeno, tá bom, né? Nós temos aqui, ó, uma população atual de 7 bilhões 805 milhões 558.715 pessoas. Por que aqui vai para o 29 e volta, por que aqui tem uma resistência? Exatamente, porque nasce e morre. Se você pegar o seu relógio e colocar aqui, ó, na cadência do segundo, você vai ver que praticamente as mortes elas acontecem por segundo. Fatalismo isso, né? Muito grande. Olha, agora eu falando um pouco de governo e economia. Olha os gastos com saúde. Não dá nem para acompanhar, né? É mais rápido que uma pesquisa no Google, né? Tem um zero, uma vírgula, vários zeros de frações de segundo, não é? Olha quantos carros foram produzidos esse ano. Com pandemia e tudo, hein? 42 milhões de carros. Bicicleta, então. Vamos lá. Sociedade e meios de comunicação. Olha só, livros. Paulo Guedes quer taxar o livro, hein? Jornais a circularem. Televisores vendidos, veja. Telemóveis vendidos hoje. Os Minecraft. Dinheiro gasto com videojogos hoje. Olha só, em dólares. Utilizadores de internet no mundo. Nós somos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. As pessoas que estão usando a internet no mundo são 4 bilhões, ou seja, mais de 50% das pessoas no mundo estão usando a internet. E-mails enviados hoje, 119 bilhões. Isso dá 3, 4 e-mails por cada ser humano dos 7 bilhões e 800 mil. Mensagens em blog, tweets. Olha só. Pesquisas no Google.
Aqui nós estamos na casa dos milhões, aqui na casa dos bilhões, né? Aqui nós temos meio ambiente, florestas destruídas, erosão da terra, emissões de CO2, desertificação este ano em hectares, aqui é CO2 em toneladas, hein? Sempre é importante ver a unidade de medida. Também toneladas aqui. Alimentação, pessoas desnutridas, pessoas com peso a mais no mundo, pessoas obesas, pessoas que morrem de fome hoje, olha só, de fome, doenças relacionadas à obesidade nos Estados Unidos, né? Água, energia, olha só, saúde, vamos lá. Mortes causadas por doenças contagiosas. Mortes de crianças com menos de 5 anos. É a chamada mortalidade infantil, né? Que esse número. Aborto este ano. Exatamente esse número que você está vendo. São 26.740.918. Mortes de mães durante o parto. Pessoas infectadas com o SIDA ou a AIDS. Mortes causadas por AIDS este ano. Mortes causadas por cancro. Mortes causadas por malária. Cigarros fumados hoje. 6.861.000.000, ou seja, dá quase um cigarro por habitante no mundo. Mortes causadas pelo fumo. Mortes causadas pelo álcool. Suicídios este ano. Em dólares. Gasto com drogas ilegais este ano. Então, nós estamos a casa aqui do milhão, do bilhão de dólares. Acidentes fatais de aviação esse ano. Muito bem. Alguém já tinha visto esse site? São sites de projeção, obviamente, né? Professor, o senhor viu o caso da malária que teve no litoral norte? Eu vi ontem que aquela atriz, a Camila Pitanga, teve, né? E como ela está no meio da Mata Atlântica, ela teve com um vetor mesmo. O vetor é o desgramado do mosquitinho. Que hoje, no Brasil, os casos de malária por vetores, pelo mosquito, ele está concentrado no Amazonas, na Mata Atlântica, no Amazonas. Mas é óbvio, né, que ali aqui no litoral norte, por ter Mata Atlântica, eles também estão presentes. Agora, fora este caso, eu não fiquei sabendo porque é o mais, assim, mais midiático, então apontaram ele. Mas fora esse caso, eu não fiquei sabendo de outra situação que trouxesse a questão da malária como um caso mais de evidência, não. E ela tomou por 3 dias um remédio à base de fosfato de hidróxido de cloroquina e ela e a filha ficaram tranquilos, né? Porque a malária, sim, se trata não com a hidroxicloroquina tão discutida aí na Covid, mas com um remédio um pouquinho mais forte, em 3 doses, 3 dias, porque o remédio pode levar à cegueira, né? Então, Bianca, não vi não no litoral norte, não está falando da artista, está falando de outros casos, né? Mas se fechar o caso, né, a malária é super mais perigosa do ponto de vista de letalidade, levar à morte, né, porque a febre, ela vem um dia, não vai um dia, vem um dia, não vai um dia, ela vai destruindo alguns campos
do seu sistema imunológico, né? Já conhecidos por pesquisa, etc., diferentemente da questão da SARS-CoV, que a gente está aprendendo ainda, tá? Muito bem, pessoal. Quero encerrar, então, essa semana. Eu vou preparar os exercícios, eles vão girar em torno da demografia do Brasil, do crescimento. Então, vamos trabalhar um pouquinho com dados, né, com números, e tentar criar um exercício que vocês consigam entender. Tem que ficar claro que a questão demográfica se trabalha com 4 aportes: os que nascem e os que morrem, os que vêm morar no Brasil, os imigrantes, e os que saem do Brasil, os emigrantes. Com esses 4 tópicos, todos os autores trabalham a questão da mortalidade e da demografia no Brasil. Tudo bem? Bem, eu acho que é isso. Desejar então a todos aí vocês têm mais uma aula, né? Desejar a todos uma boa semana de estudos, né? Reforço que não tiro ponto de ninguém por atividade atrasada. Reforço que lá na sala tem algumas abas que você só visita e você já, né? Tenho colocado essas aulas, a aula está sendo gravada, vai ser posta lá. Também a aula do CEMESP, né? Do Centro de Estudos do Estado de São Paulo, de mídias do Estado de São Paulo, para que você possa assistir e, né, ver uma outra perspectiva da temática que a gente está elaborando aqui. Tá bom? Então, um abração para vocês, fique com Deus. De nada, é um prazer dar aula para vocês e obrigado pela paciência. Até mais. Boa semana para vocês também. Abraço. De nada, Bianca. Fica com Deus. Você também. Ó, na hora falamos igual.